Ele está dizendo, primeiro, que considera essa declaração do Zuckerberg meio que uma bravata mesmo. Por quê? Porque o Zuckerberg não tem essa bala toda para enfrentar nos países que o Elon Musk tinha. Por quê? Porque o Elon Musk aqui, o Twitter é para o Elon Musk um brinquedinho, um instrumento para fazer política, só isso. Mas para o Zuckerberg, a meta é um negócio, é diferente. Se ele realmente se meter a enfrentar a Europa, o Brasil, as leis desses países, ele vai estar colocando em risco o negócio dele. Então, o, o Alexandre de Moraes está dizendo: olha, ainda estamos atentos, tome cuidado, porque aqui nós não vamos tratar a sua bravata com menosprezo, não, nós vamos em cima dela. Isso é a principal coisa que está dito ali pelo Alexandre de Moraes e é muito forte. Vai influir muito na decisão do Zuckerberg daqui para frente. Por quê? Porque o que a Europa fizer, o Brasil vai seguir. E o que o Brasil fizer, a Europa vai seguir. Se ele desrespeitar a legislação brasileira, não tem jeito. Não temos como agir de forma diferente. Estamos com um problema, que é o Congresso está com a regulamentação parada, não andou, teve o Arthur Lira engavetou. Pode ser que o atual presidente da Câmara, o atual não, o futuro, né, que está para tomar posse, que provavelmente será eleito, o Hugo Mota, venha a colocar em pauta novamente, mas não está claro, ele não assumiu compromisso nenhum, nem com um lado, nem com o outro. Pode ser que coloque, mas mesmo enquanto não colocar, o que vai valer é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo vai porque o que está em jogo é, olha, tem uma discussão lá sobre o artigo 9 da lei, que o Congresso pode regulamentar, mas enquanto não houver essa regulamentação do Congresso, quem vai decidir é o Supremo. E o Supremo está avisando, olha, aqui nós estamos ainda atentos. Ficamos atentos contra o Elon Musk e vamos ficar atentos contra essas bravatas. Em síntese, simples, é assim. O nosso Xandão, o xerifão, continua de olho nessas bravatas e não vai deixar andar. Eu fiquei muito feliz com a declaração do Xandão. Acho que a sociedade se sentiu um pouco mais protegida. E tem, de certa maneira, né, o Sakamoto, um alinhamento nesse ponto do Supremo Tribunal Federal com o Palácio do Planalto. Você mesmo, quando saiu essa declaração do Zuckerberg, você imediatamente falou até com o responsável por essa área no governo federal, João Brant, e ele já trazia esse termômetro dentro do governo em relação a essas declarações. Ontem, no discurso do Lula, ele não falou diretamente sobre isso, mas quando ele fala sobre liberdade de expressão, ele fala sobre isso, né? Eu acho que tem alguma coisa a ver. Como é que você vê esse alinhamento do Palácio do Planalto e também quais as ações nesse ponto que o executivo pode ter? O judiciário, e eu acho que mais além, o legislativo em relação a essas declarações. Você vê um alinhamento dos três poderes para enfrentar as declarações do Zuckerberg? Então, Fabiola, eu acho que nesse ponto, tanto do Planalto quanto do STF, há um alinhamento em torno da Constituição. Né? Eu acho que não é nem questão de alinhamento de um posicionamento. Eu acho que tanto a declaração do Alexandre de Moraes quanto as declarações do secretário nacional de Política Digital, João Brant, se alinham à Constituição brasileira. Né? O que está batendo de frente com a Constituição brasileira, o que tudo indica, o que mostra, o que indica que vai bater de frente com a Constituição brasileira é o comportamento da Meta, caso assuma como política real aquilo que prometeu Mark Zuckerberg no seu processo de alinhamento a Donald Trump. O que acontece é o seguinte, que o Zuckerberg, que tinha a Meta, apesar de insuficiente, tinha um comportamento melhor, né, do que outras plataformas com relação ao tratamento da desinformação nas redes sociais, ela, na verdade, se alinha a Donald Trump, que é
um dos principais responsáveis pela desinformação em redes sociais, junto com outro grande responsável por desinformação nas redes sociais, que é Elon Musk. Então, no momento que ele se alinha, eles acabam se alinhando, né, batendo de frente com os princípios e valores que estão presentes na Constituição brasileira. O Congresso Nacional, que é a terceira perna dos três poderes, como é que ele se posiciona com relação a isso? Aí depende. A gente, neste exato momento, não deve se posicionar de uma forma muito, digamos, vigorosa. Talvez Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que já adotou uma posição nesse sentido anteriormente, né? E só que o que acontece é que a Câmara e o Senado estão no processo eleitoral para eleger as próximas mesas diretoras no começo deste ano. E, é claro, deve ser eleito Hugo Mota na Câmara e Davi Alcolumbre retorna ao posto no Senado Federal. E neste momento é difícil imaginar que, no momento em que se precisa, que esses candidatos precisam do voto da base governista, mas também precisam do voto do bolsonarismo, que eles vão se pronunciar, né, que esses candidatos que devem assumir, que são os virtualmente eleitos presidentes das duas casas, vão se pronunciar abertamente sobre uma questão que desagrada o bolsonarismo, né? Então, o mais provável é que pelo menos faça esse banho-maria, né, nessa questão até acontecer de fato as eleições. Daí vamos ver como é que vão se posicionar os presidentes das duas casas. Mas, considerando que o bolsonarismo é uma força dentro do Congresso Nacional, né, e junto com outros grupos de pressão, grupos da bancada religiosa, né, bancada evangélica, ou mesmo também o lobby das empresas de tecnologia, das big techs, né, devem se alinhar também para forçar, pelo menos, que não ande nenhuma ação, nenhum projeto de lei visando a regulação das redes sociais, como aconteceu na gestão agora Arthur Lira. Passou pelo Senado, engavetou na Câmara, exatamente por conta desse lobby, Fabíola. E vamos lembrar uma coisa que é importante. Sem esse posicionamento tão aberto da Meta, já houve um lobby absurdo. As plataformas fizeram coisas que nunca tinham feito no Brasil. O Google colocou na página inicial da busca, uma das páginas mais acessadas do país, né, um texto de lobby contrário à regulação. O Telegram mandou para todo mundo uma mensagem cheia de mentiras falando da regulação, né? E teve lobista da Meta, lobista de vários lugares caminhando pelo Congresso Nacional e pressionando contra a regulação. Então, o que acontece? O Congresso vai ser uma disputa mais acirrada, Fabíola, com relação, e eu não acho que a direção das duas casas deva dar um posicionamento. O melhor posicionamento delas deveria ser avançar numa lei para regular as redes sociais. E isso eu não vejo que vai acontecer no curto prazo. A Dani manda aqui, ó, Xandão, eu autorizo. Porque o Alexandre de Moraes, no discurso, ele até, além de ele falar das bravatas, falou aqui no Brasil que manda é a lei brasileira e tudo mais, ele ainda falou sobre essa história do dinheiro, né? Que também vocês comentaram isso, né? Porque tem esse lance, ele falou, não é porque tem dinheiro que acha que pode mandar no mundo. Esse discurso do Alexandre de Moraes, né, tipo, que é meio como um super-herói protegendo o Brasil, as pessoas gostam disso, né, uma parte gosta disso. Mas, de certa maneira, é de olho na lei brasileira e aqui vai ter que respeitar a lei brasileira, esse é o discurso do Alexandre de Moraes. Bom, vamos ao nosso primeiro intervalo para quem está conosco na TV a cabo, na via satélite e tudo mais, para quem está conosco no YouTube, fica aí, a gente continua. Tem esse ponto, né, Thales, desse jeito como o Alexandre de Moraes trata esse assunto, ele parece que vai surfando nessa onda, como ontem o próprio Lula fez essa brincadeira com ele, falando, não adianta você reclamar, ficar bravo, porque você vai continuar sendo chamado de Xandão. Ele parece que gostou, né, dessa fantasia aí de super-herói, né? Claro, né? O cara virou uma personalidade pública no Brasil, grande defensor da democracia durante um período. O problema é quando essas coisas começam a subir a cabeça, que aí começa a passar do limite. O Xandão teve um papel fundamental na resistência ao golpe, na defesa da democracia, está tendo um papel fundamental aí na resistência a esse ataque das big techs. Tem todo esse lado positivo, mas tem também a sociedade precisa ter preocupação com a possibilidade dele ultrapassar os limites.
Acho que aqui no UOL, a voz mais forte com relação a isso tem sido do Walter Mairovich, que tem momentos em que o Xandão ultrapassa as chamadas 4 linhas e começa a deliberar sobre assuntos que não deveria nem... Já era tempo até de que alguns assuntos não estivessem mais no Supremo Tribunal Federal, já estivessem julgado, a questão das vacinas, por exemplo, já tivesse julgado, já tivesse saído dele. Ele não pode ser o relator de todos os processos do mundo. E aí, nesse guarda-chuva da defesa da democracia, entrou tudo. Entrou fake news, entrou um monte de coisa. Começou com a história das fake news, tem que tomar cuidado. Então, tudo bem, acho que o Xandão é uma figura decisiva para o país nesse momento, mas não pode ser sem limites, né? Thales Faria está falando